Boa tarde, meu nome é Adriele Oliveira, eu faço parte do grupo 4 no Google Classroom. Estou aqui para complementar o trabalho que foi exigido pelo professor Edson de Cálculo 1 na UFAM. E o meu grupo é composto pelo Albert Clay, pelo Lucas Pascoal e pelo Thiago. Tinha mais um integrante no nosso grupo, mas ele não se presenciou sobre o trabalho, então a gente decidiu se dividir da forma que ficasse mais confortável para todo mundo. Bom, eu hoje estou aqui para representar o módulo diante das exigências do professor. Eu estou aqui para representar o módulo da função de primeiro grau e explicar seus gráficos, seus limites e as suas definições. Para começar, eu queria explicar um pouco mais sobre o que é o módulo em si e qual é a representação escrita dela, porque na visão de muitas pessoas, o módulo é apenas transformar um número para positivo, mas eu queria mostrar como isso ocorre. Para começar aqui, minha improvisação, já que eu não tenho lousa em casa e não foi possível nós gravarmos em alguma sala da UFAM, então na improvisação eu acabei pegando alguns papéis e desenhando as anotações que eu escolhi para a minha aula aqui. Então, já que já temos a primeira apresentação, vou explicar sobre o módulo e o módulo da função no primeiro grau. Vou retirar aqui. Ok? Nós temos aqui a primeira representação do módulo. O módulo é composto por duas barrinhas aqui e a função dentro dela. Muitas pessoas acham que apenas por ter o módulo, ela vai magicamente se transformar em positivo, mas a real é que não é. Não é isso que acontece, né? O módulo nada mais é do que uma troca de sinais. Porque, por exemplo, o módulo, quando um x qualquer, ele é maior do que 2, nada mais é do que, por exemplo, 3 menos 2. Obviamente, esse valor vai dar 1, e 1 é positivo. Mas quando x menor que 2, ou seja, 1 menos 2, 1 menos 2 menos 1. Mas com o módulo, com a troca de sinal do menos à frente, menos 1, 1. Ou seja, é por isso que o módulo ele não é nada mais do que uma troca de sinais. Isso eu poderia representar também com vários outros números, como por exemplo o 5. O 5, x maior que 5, 6. 6 menos 5, 1. 1 também é positivo. X menor do que 5, 4. 4 menos 5, menos 1. Mas como vai ter o menos à frente do 1, menos 1 menos 1, 1. Ou seja, é por isso que o módulo é uma troca de sinais. E é por isso que ele vai agir de uma forma diferente nos limites. Então, tendo essa primeira visão do módulo e sabendo o que é, nós vamos agora para os limites. Bom, eu queria aproximar um pouco mais a câmera, né, para ficar mais claro, para que a gente consiga ver aqui. O limite, quando x tende a 2. O limite do módulo de menos 2 sobre x ao quadrado menos 4. Assim, pela nossa percepção, né, já que nós estamos finalizando o final do primeiro período, pela nossa percepção, obviamente isso aqui vai dar uma indeterminação, como está sendo mostrado aqui. Foi resolvido. Apenas substituindo o x pelo 2, vamos ficar com o módulo de 2 menos 2 sobre 2 ao quadrado menos 4. E fazendo a conta mais diretamente, nós vamos ter 0 sobre 0. E 0 sobre 0 nós sabemos que é uma indeterminação. Então, já que nós temos uma indeterminação nesse limite, nós vamos precisar resolvê-lo de alguma forma. E nessa forma que nós vamos ficar cientes sobre os limites laterais. Agora vamos passar a página, né, literalmente. Vamos ver sobre os limites laterais. Aqui já está tudo resolvido, eu acho que seria bom aproximar um pouco mais, né, para verificar. Então aqui nós temos o limite lateral, ou seja, quando vem o valor pela direita, e nós temos aqui abaixo o limite lateral quando o valor vem pela esquerda. Quando o valor vem pela direita, o resultado ele é diferente do que quando o valor vem pela esquerda. Mas aqui resolvendo de forma mais rápida, né, já que essa parte do cálculo não é tão requisitado pelo nosso professor, eu fiz logo direto aqui.
Como nós sabemos que iria dar uma indeterminação, a gente fatorou a parte de baixo da equação, né? A gente fatorou o denominador. E então a gente conseguiu cortar o numerador com o denominador e a gente ficou 1 sobre x mais 2. Substituindo, a gente ficou com 1 sobre 4. E quando a gente... 1 sobre 4 quando tende pela direita. Agora vamos ver quando tende pela esquerda. A gente faz o mesmo processo, só que esquecendo que vem pela esquerda. E quando ele vem pela esquerda, ele vem com o negativo à frente dele. O valor deu quase a mesma coisa, com uma única diferença que vai mudar totalmente a nossa expressão, que é menos 4. Então, o limite lateral quando x tende pela esquerda dá 1 menos 4. O limite lateral quando x tende pela direita dá 1 sobre 4. E essa parte, ela se diferencia bastante, porque pelo nosso gráfico, esses dois valores não vão se encontrar. Ou seja, nós já temos predominantemente na nossa cabeça que esse limite não existe. Então, nós já vamos passar aqui para verificar como é o gráfico dessa expressão. Vamos passar a página novamente. Esse aqui seria o gráfico da nossa representação, quando x tende pela esquerda e quando x tende pela direita. Nós temos aqui dois valores, dois pontos que não se encontram. Quando o x tende pela direita, quando ele está vindo pela direita, ele tende pela direita. Nós temos aqui dois valores, dois pontos que não se encontram. Quando o x tende pela direita, quando ele está vindo pela direita, ele vem por valores positivos, ele vem acima da reta. Quando ele tende pela esquerda, ele tende por valores negativos. Ou seja, é por isso que o limite pela esquerda deu menos 1 sobre 4 e o limite pela direita deu 1 sobre 4. Ou seja, isso nos aponta a dizer que o limite não existe. Agora, finalizando o nosso raciocínio, já que esses dois pontos não se encontram durante a reta, o limite é inexistente, o limite central é inexistente, apenas o limite lateral. Agora nós vamos ir para a função modular, que nada mais é do que nós já estávamos vendo, né? Aqui eu já deixei uma parte mais explícita, né? Já peguei uma função e já deixei o gráfico aqui. Agora eu vou aproximar um pouco mais para poder explicar essa parte. Então, voltando com a nossa explicação da nossa função medular. Nós temos aqui já do lado o gráfico da nossa função. Pode ver que todo gráfico, quando for de uma função de módulo, terá esse aspecto. Um aspecto de bate e volta, porque, por exemplo, sem resolver essa questão aqui, né? Apenas dando a imagem do nosso gráfico. O nosso gráfico deveria passar direto pelo 2, seguindo uma reta. Porém, quando a gente adiciona esse módulo, ele rebate apenas para valores positivos. E rebatendo esses valores positivos, nossa reta não teria como passar por valores negativos. Então é por isso que no momento que ela vai descer para valores negativos, ela volta e tem esse formato em V mesmo. Então é por conta disso que ela não passa reto. Ela vai e ela volta na reta. Ela prossegue apenas com valores positivos. Agora eu vou utilizar uma régua, né, para sair um pouco aqui do campo de visão de vocês. Do senhor, no caso, né, nosso professor que vai estar vendo esse vídeo. Por exemplo, nós temos aqui a função... Tá bem legal? Tá. A função f de x de módulo de x menos 2. O f de x, obviamente, é o y. Está aqui uma função de primeiro grau, onde o x está elevado a 1 menos 2. Então aqui a gente já vai marcar nosso x. 1, 2. X era para estar passando aqui se não fosse uma função modular. Era para estar passando nessa reta aqui. Ok? Show. Era para estar passando nessa parte aqui. Agora a gente tem 1 elevado a 0, porque pode ser que o x esteja a 0. X a 0, x igual a 2. O nosso ponto também já está marcado aqui no 2. Então, com isso, a gente já tem as nossas coordenadas desse gráfico. 2 e 0.
Então, fazendo uma reta normalmente, a gente já teria aqui a nossa reta e a visão do nosso gráfico. Mas, lembrando, como são valores positivos que deverão estar, porque foi aplicado um módulo nessa função, a gente não vai prosseguir com essa reta ou com essa reta no nosso gráfico. A gente vai rebater o valor dela. Então, rebatendo o valor dela, essa é a imagem do nosso gráfico. Boa tarde, agora só finalizando a questão das nossas derivações, já que nós já vimos a função do módulo, como ela se comporta no gráfico, como é o limite dela e como é resolvido. Agora a gente vai ver a derivação dela. A gente já tem aqui uma função, a gente já tem uma equação, na verdade, de derivação, e para valores menores que menos 2, mas eu falei 2 por conta que está no módulo, né? A gente não pode esquecer disso. E o módulo também entra aqui na função, a gente pode ver a troca de sinal que ele faz. A gente vai lá e deriva menos x, menos a parênteses x mais h mais 2, fecha. Enfim, a gente já tem tudo anotado aqui, né? Deixei tudo anotado para a gente se ligar só na explicação. Quando a gente anota essa equação, para resolver, a gente já deixa tudo num plano só. E aqui a gente pega o pincel, deixa eu pegar aqui. A gente pega o pincel e faz a famosa seleção, né? Aqui, ó, tchá, aqui, ó, tchon, aqui, ó, tchá, aqui, ó, tchon. Tendo em mente, tendo uma sobra apenas do menos h sobre h, como está aqui. E a gente pode notar que ele é o menos 1. Menos 1 é um dos pontos de derivação da nossa reta. Assim como a gente também já viu lá no limite, né? Mas aqui a gente está só reforçando. Agora, usando também a mesma equação, né? Ó, é bem parecida, mas agora é para valores maiores que menos 2. Para x maior que menos 2, no caso. A equação é quase a mesma, a diferença é esse menos, que vai dar total diferença na nossa variação da nossa reta. A gente tem a nossa função, jogando tudo no mesmo plano, seleção, pá, 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 pá. Sobrando h, que h sobre h é igual a 1. Então nós já temos que em um ponto da nossa reta a gente vai ter o menos 1. E no outro ponto da nossa reta nós teremos o 1. Agora, jogando tudo isso para um gráfico, jogando tudo isso para o nosso gráfico, a gente vai desenvolver para ver aonde cada ponto vai ser tocado. No caso, aqui eu já rebati, né, mas a gente poderia facilmente mostrar como seria essa reta, aqui lembrando que é o ponto 2, mostrando que essa reta deveria ser reta. É engraçado, né? Essa reta deveria ser reta, mas é falando que o ponto não deveria ter essa função, não deveria ter essa visão de V, mas por conta do módulo ele se transforma, por conta da troca de sinais. Os valores que eram negativos agora são positivos, e é por isso que a gente tem essa visão do gráfico. E lembrando que todo valor em 45 graus da reta tangente é igual a 1. Então isso cabe nos dizer que a derivada ela está aqui na própria reta. Por isso que eu marquei também esses pontos. Pode ver que tem umas bolinhas aqui na explicação, tá? Pode mostrar que a derivada ela é aqui na própria reta. Então com isso a tangente de 45 não existe, porque aqui é uma quina. E como o professor Michel já nos explicou, na quina não existe uma derivação, ou seja, uma tangente. Meu nome é Alberclay, faço parte da turma de licenciatura em matemática noturno e hoje farei a análise do comportamento das retas tangentes em relação ao gráfico do segundo grau, com a concavidade voltada para cima. Além disso, também farei o cálculo das derivadas, usando assim a sua definição. Essa definição é de suma importância no cálculo 1, por isso explicarei ele detalhadamente. A função em questão que vamos analisar hoje é a seguinte: f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Esta função é uma parábola
com concavidade voltada para cima. Nosso principal objetivo com ela é encontrar sua derivada no gráfico da função, para que assim possamos encontrar as retas tangentes que passam pela sua vértice. A partir desse exemplo, desse gráfico da função quadrática com a concavidade voltada para cima, iremos agora fazer o nosso próprio gráfico utilizando a nossa função, que é x ao quadrado menos 4x mais 3. Se vocês puderem observar, essa função do segundo grau, ela apresenta uma forma geral de todas as funções quadráticas, onde há ax ao quadrado mais bx mais c, onde a é igual a 1, que a gente não consegue ver, mas está antes do x, b é igual a menos 4 e c é igual a 3. A partir disso, precisamos encontrar a vértice do nosso gráfico. Vamos fazer isso utilizando a fórmula do x-vértice, que é igual a menos b sobre 2a. Substituindo para xv, menos b, que no caso é 4, a gente já pode substituir, colocando ele positivo, por conta do sinal aqui. Ficaria 4, 2 vezes o a, que é 1, seria 2. 4 dividido para 2, 2. Portanto, o x do nosso gráfico será 2. Para a gente descobrir o valor de y, é necessário que a gente pegue... Vocês podem utilizar duas fórmulas, tanto a fórmula do y-vértice, que é delta menos sobre 2a, ou vocês também podem utilizar o x que a gente encontrou e substituir na fórmula. Ficaria, substituindo x por 2, ficaria 2 ao quadrado, substituindo o x, menos 4 vezes 2, 4 vezes 2, mais 3. Isso é igual ao nosso y. 2a ao quadrado, 4, menos 4 vezes 2, 8, mais 3. 4 menos 8, menos 4, mais 3, menos 1. Portanto, o nosso y é igual a menos 1. A partir disso, a gente descobriu o nosso vértice da função. O vértice da nossa função é igual a x igual a 2 e y igual a menos 1. Pessoal, a partir do vértice encontrado, nós podemos assim construir o nosso gráfico, que é o que eu vou fazer agora. Para sobrar mais espaço aqui na lousa, eu vou dar uma apagada na explicação, subir a função e separar o vértice para a gente poder construir o gráfico. Só uma informação que eu acabei me equivocando na explicação passada, é que o y-vértice, a gente encontra ele através da fórmula do menos delta sobre 4a. Caso vocês queiram encontrar ele da forma mais direta, assim, sabe? Escrever a função, deixar o vértice ali e escrever novamente a função. A função em questão é f de x igual x ao quadrado menos 4x mais 3. Nosso gráfico ficaria assim, ó. Vértice é no 2 e no menos 1, a gente vai colocar aqui 1. 2 aqui. 3, né? Só pra... y, x e o menos 1 bem aqui. Então a gente vai encontrar eles aqui. E aí como o nosso a é 1, e sempre que o a for maior que 0,
nossa concavidade ela é para cima. Então ela ficaria assim, ó. Pegaria o vértice que é 2. E a gente precisaria também encontrar o valor do y no zero. No caso, a gente deveria substituir aqui na função. Ficaria 0 ao quadrado, daí é 0, menos 4 vezes 0, que é 0, seria 3. Só colocar aqui para fazer uma observação, né? Aí ficaria assim, ó. Deixa eu virar esse lado aqui. Subida para cá. Acho que foi. Essa aqui. E o outro lado semelhante. Não tá muito bonito esse gráfico, mas acho que dá para entender e compreender o que eu quero passar para vocês. Só apagar esse vértice aqui, já que a gente construiu o nosso gráfico. A partir da construção do nosso gráfico, agora eu farei o cálculo da derivada para que assim possamos encontrar as retas tangentes nesse vértice 2 menos 1 e assim analisar o comportamento delas em relação ao gráfico. Antes da gente dar continuidade no cálculo da nossa derivada, desse gráfico, dessa função, é necessário a gente relembrar a definição de derivada, onde a derivada definirá como função de x e um número fixo a é definida como derivada de um número fixo que é igual a limite quando h tende a zero igual a de a mais h menos de a sobre h. Bom, a partir da definição de derivada que a gente encontrou naquele cálculo, vamos fazer o passo a passo para encontrar a derivada dessa função e assim a gente encontrar as retas tangentes nesse gráfico. Bom, em primeiro passo é necessário que a gente pegue f de a mais h, que é da nossa expressão, digamos assim, e ficaria substituindo ele pelo x aqui, ficaria a mais h ao quadrado menos 4, x aqui no caso a gente substituiu por a mais h, mais 3. No segundo passo a gente vai pegar o f de a e fazer a diferença deles. A gente pegaria o resultado disso daqui, que daria, a gente faria a soma dos quadrados, que seria a ao quadrado mais 2ah mais h ao quadrado menos a menos 4a menos com mais menos 4h mais 3. A diferença ficaria menos, a gente pegaria a função e colocaria o f de a, que ficaria a ao quadrado menos 4a mais 3. Com essa diferença a gente poderia fazer simplificar, tá certo? Depois de 4, simplificar por conta do sinal negativo. Aí a gente simplificou a ao quadrado menos 4a mais 3, resultando assim em 2ah mais h ao quadrado menos 4a. No terceiro passo, a gente pegou o resultado que obtivemos no segundo passo e fizemos o quociente do h. A partir disso, peguei o h e coloquei em evidência, ficando assim, h vezes 2a mais h menos 4, dividido por h. Fazendo a simplificação, acho que não é simplificação, fazendo a simplificação de h, resultou em 2a mais h menos 4. Substituindo nossa expressão que a gente encontrou da derivada, ficou limite quando h tende a zero, 2a mais 0, que foi o h que a gente encontrou, menos 4, resultando assim em 2a menos 4. A gente também poderia substituir o a pelo x, ficaria 2x menos 4, a fim da gente encontrar assim o x da nossa reta tangente. Então, a partir da derivada de f de x que encontramos a partir dessa função quadrática, vamos agora pegar a derivada, a função quadrática
e a equação da reta tangente para a gente encontrar as retas tangentes no gráfico da nossa função quadrática. A gente vai fazer o seguinte: para a gente encontrar a reta tangente, a gente vai pegar um valor qualquer no gráfico. No caso aqui a gente vai utilizar os 3 valores que eu coloquei aqui, que é 1, 2 e 3. E vou começar por 1. A gente vai pegar o valor que está em x e substituir na nossa derivada que a gente encontrou, ficando assim 2 vezes 1 menos 4, resultando em menos 2. Agora a gente pegando o valor de 1 e substituindo na fórmula, na função de segundo grau, vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 3. Fica 1 menos 4 mais 3, que vai resultar em 0. 0, né? Em 0. E agora a gente vai pegar esse resultado e substituir na fórmula da equação da reta tangente. Ficaria, isso daqui faz parte da fórmula, y menos f de a, que no nosso caso aqui foi o resultado da nossa função do segundo grau, que deu 0. Y menos 0 igual a derivada, que é menos 2, vezes x menos o nosso a, que é o ponto que a gente quer encontrar, que no caso aqui é o 1. X menos 1. Ficaria y igual a menos 2x mais 2. A partir dessa reta tangente encontrada, a gente também pode encontrar outros pontos no nosso gráfico. No gráfico em questão, a gente quer encontrar o ponto 2 e 3. E vocês poderiam somente substituir aqui o x pelo 2 na função do segundo grau, na nossa derivada, e jogar na equação da reta tangente. À esquerda do vértice, as tangentes têm inclinação negativa, indicando que a parábola está descendo. No vértice, a reta tangente ela tem uma inclinação horizontal, indicando continuidade nesse vértice. À direita do nosso vértice, a inclinação da reta tangente ela está positiva, indicando que a inclinação da parábola está subindo. Olá, boa tarde, me chamo Lucas Pascoal, sou estudante de licenciatura em matemática pelo FAM. Bom, hoje, dando continuidade às nossas análises, eu vou analisar o comportamento das retas tangentes na função do segundo grau, né? A função quadrática. Porém, dessa vez a gente vai analisar ela, anteriormente nós vimos ela com a concavidade voltada para cima, e agora nós vamos estudar ela com a concavidade voltada para baixo. Bom, para a gente começar essa análise, é válido lembrar o conceito de função quadrática e algumas definições do porquê que ela é com a concavidade voltada para baixo, certo? Em termos matemáticos, uma função quadrática ela se dá pelo seguinte fator. Vou descrever uma função genérica aqui. F de x é igual a x ao quadrado mais b x mais c, onde a, b e c são números reais e o a, vou colocar aqui embaixo, o a, né, é diferente de zero. Bom, o que determina a concavidade da nossa função, se ela é para cima ou se ela é para baixo, é o coeficiente de a. Ou seja, se o a for negativo, vou botar o sinalzinho dele para cá, a nossa concavidade é voltada para baixo, certo? Agora, se o nosso a for positivo, a concavidade dele é voltada para cima, entendeu? Então, no nosso caso, da nossa função, o que utilizaremos será da concavidade voltada para baixo, como já falado no vídeo, certo? Para a gente economizar um pouco de tempo, eu desenhei esse gráfico aqui, não está em perspectiva, né? Mas dá para entendermos aqui de boa. Bom, à medida que o f de x, ou seja, o y aqui, ele vai se distanciando do ponto máximo aqui da nossa parábola, né? Nosso gráfico principal, os valores de x tendem a diminuir, tanto negativamente quanto positivo, correto? A esse ponto máximo da parábola que a gente tem aqui é dado o nome vértice. Vou escrever aqui, vértice, entendeu? Então, a partir dessa explicação aqui, fica tranquilo já entender como vamos calcular, usar, por que vamos utilizar certas fórmulas aqui
no nosso cálculo, né, no futuro aqui. Eu vou apagar aqui e vou escrever logo também a lei da função que iremos utilizar, né? Para, enfim, calcularmos as tangentes futuras, derivar, que é essa aqui. F de x é igual a menos 2x ao quadrado, licença aqui, menos 2x ao quadrado, mais 2, bom? Então vai ser essa função aqui que nós vamos utilizar. Pessoal, eu baixei um pouquinho mais a função por conta da iluminação, né, para ficar melhor no vídeo. E essa função aqui, na verdade, esse gráfico aqui é dessa função, é dessa lei dessa função. Bom, eu escolhi esse gráfico aqui por ele ser mais conveniente pra gente, né? Pois fica mais fácil depois de calcular as retas tangentes e de derivar também, entendeu? A gente não ter tanto trabalho aqui, né? Esse aqui é um gráfico bom. Outra coisa que é importante a gente entender também é o que a forma da concavidade vai influenciar na nossa tangente, na nossa reta tangente e no comportamento dela também. Conforme a concavidade aqui, os lados daqui, no caso a gente pode falar, né, vai decrescendo, as retas tangentes vão refletir essa decrescente, né? Ou seja, elas vão ser caindo aqui dos lados, menos no ponto vértice dela. Bom, o ponto vértice dela, agora que a gente vai calcular aqui, né, como é que é o vértice dela, não vai ser muito complicado por conta da conveniência da função que eu estava falando agora há pouco. A gente vai ver que também no vértice dela, a reta tangente ela vai se comportar de uma forma diferente, né? Assim. Bom, aqui para a gente achar o vértice, né? Ele tá bem fácil, mas por questões didáticas a gente vai continuar aqui. Vai usar a fórmula do x-vértice. Vamos lá. X-vértice é igual a menos b sobre 2a. Vamos continuar aqui. O menos b, como o nosso b é zero, né? Vai zerar sobre o 2 vezes o a ali, que é 2 vezes o menos 2, né? Só que não importa muito, né? Porque a gente já sabe, né? O resultado disso aqui, que isso aqui vai dar zero. Número dividido para zero, enfim, é isso aí. Bom, agora, permita-me só apagar aqui, para a gente economizar espaço, né? Não precisar apagar esse gráfico da nossa função. A gente vai para a fórmula do x-vértice, do y-vértice, perdão. Y-vértice, que é igual ao menos delta sobre 4a. Bom, o delta, se vocês quiserem calcular aí, eu já calculei previamente, para a gente não perder tempo aqui, vai dar 16. Só que como eu tenho menos aqui da fórmula, né, vou colocar logo aqui. E o 4 vezes o a ali, que é o menos 2. Então, 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. E isso aqui vai dar, igual a 2 positivo. Bom, não sei se vocês perceberam, mas eu já tinha colocado aqui, né? Mas porque, como eu falei, né? Eu escolhi o gráfico da função para ser conveniente pra gente, né? Ficar mais fácil e tal, nossa vida. Bom, a partir disso, a gente vai precisar calcular as derivadas. Eu vou colocar a definição de derivada aqui para a gente saber também. Bom, eu escrevi aqui a definição da derivada para ficar claro o que a gente está tentando fazer aqui, né? O que a gente fez aqui, no caso. Bom, eu substituí os dados aqui, né, nessa linha e a partir daqui eu comecei o cálculo. Aí assim ficou. Eu apliquei a propriedade da soma de quadrados, ficou o quadrado do primeiro vezes 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Já para essa parte aqui da equação, eu não fiz nada, não modifiquei nada ainda. Aí passando já para a terceira parte, no caso a terceira linha, né, da nossa equação, eu apliquei a propriedade distributiva. Aí ficou menos 2a ao quadrado, menos 4a vezes h, menos 2h ao quadrado. Aí, essa parte de fora aqui eu já só fiz a troca de sinais ali, e ficou mais 2, que já estava aqui. Aí, com a troca de sinal, ficou mais 2a ao quadrado. E aqui, trocando sinal, ficou menos 2. Se a gente observar bem, já dá para cancelar as coisas aqui, né? O menos 2a ao quadrado cancela com esse mais 2a ao quadrado.
o 2 cancela com menos 2 e daqui a gente tem esse resultado, certo? Só que aqui faltou ainda botar em evidência, né? Eu peguei o H daqui e o H daqui, né? Que é o quadrado, então é H vezes H, e coloquei para fora aqui e deixei ele em evidência. Daí eu cancelei os dois aqui fora da divisão, né? Cancelei e ficou só menos 4A. Aí, fazendo a substituição, eu fiz aqui do lado porque já não tinha mais espaço aqui para baixo, né? Então eu substituí o H que estava aqui, né, pelo zero. Então menos 2 vezes 0 é igual a 0. Então a nossa derivada, vou escrever para cá para ficar mais fácil. Vou colocar bem aqui, espero que fique bem claro para gente conseguir ver, né? A derivada eu vou botar f de x, aqui eu botei a porque estou acostumado já com essa notação. A derivada de f de x é igual a... Então a nossa derivada é essa. Agora a gente vai partir para calcular a reta tangente, né? A gente vai escolher um ponto tangencial e a gente vai utilizar a função para achar a reta tangente, entendeu? No caso, eu vou explicar melhor, vou apagar essa parte aqui, vou escrever o gráfico aí novamente e vai ficar mais fácil da gente entender. Eu acho que eu vou colocar ele para ali e vai ficar legal. Bom, pessoal, eu escrevi aqui para nós acharmos a reta tangente, né? A fórmula que a gente utiliza. Isso aqui é uma fórmula geral. E vamos partir aqui, eu coloquei aqui no centro porque aqui em cima estava dando problema de iluminação, né? Bom, vou começar, né? Calcular. Menos o f de a aqui, né? Que é nosso f de x aqui. A gente vai substituir o ponto que a gente quer encontrar, né? Aqui. No caso, para a gente encontrar o 1, a gente vai substituir o 1 aqui. Então vai ficar menos 2 vezes 1 ao quadrado mais 2. Que vai dar menos 2 mais 2. Isso vai dar 0, né? Então a gente já anota o 0 aqui. E continua. Vamos substituir o ponto, só que agora na nossa função derivada. Então, aqui vai ficar 1, menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. Então, fica aqui, menos 4 vezes, aí o x aqui como uma coordenada vai continuar, né? Menos o ponto que a gente substituiu, que é o 1, né? Então, vamos simplificar aqui. Decorrendo, menos 4x mais, carga tradicional, mais 4. Então, essa aqui vai ser a nossa função, a nossa reta tangente, a função da nossa reta tangente, que vai passar aqui no ponto 1. Então, vamos substituir aqui. Bom, digamos que aqui está passando, certo? Está tocando no ponto 1 ali. Bom, eu não vou fazer o cálculo das outras, mas se vocês substituírem aqui, fizerem passo a passo, vai dar a mesma coisa, entendeu? Vocês vão conseguir. Então eu vou substituir um ponto aqui também, na direita, e vou colocar um ponto aqui no 2, né? Vamos lá. Bom, o que a gente percebe aqui é que conforme o x vai decrescendo, se afastando do vértice, né? As tangentes também vão decrescendo, tá vendo? Entendeu? Então tem esse comportamento. Mas já aqui no vértice, se vocês prestarem atenção no vértice aqui, ela é contínua, entendeu? E é isso que a gente pode tirar de uma análise geométrica dela, entendeu? Contínua, decrescente, decrescente. Ok? Então, peço muito obrigado pela atenção de vocês e fiquem com a próxima explicação. Olá, meu nome é Thiago e eu fiquei responsável pela equação de terceiro grau. A equação de terceiro grau tem esse formato, com ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, com a, b, c e d pertencentes ao conjunto dos números reais e a diferente de zero. Como se comporta o gráfico da função de terceiro grau? Ela tem um formato cúbico. Essa daqui é o gráfico da função x ao cubo. A função de terceiro grau ela é mais complexa do que as funções de primeiro e segundo grau, porque ela tem um membro que é multiplicado por si mesmo 3 vezes. Eu vou calcular a derivada agora desta função aqui. Agora eu vou fazer a derivada desta função aqui. E fazendo a derivada nós temos f' de a. Pela definição de derivada nós temos limite de h quando tende a zero desta função.
Tudo isso dividido por H. Eu coloquei aqui em cima algumas definições dos produtos notáveis que eu vou utilizar para resolver essa equação. O primeiro caso, nós vamos usar nessa primeira aqui. Aqui eu já vou multiplicar direto, tá? Aqui nesse caso eu vou usar essa e todos os membros vão ficar multiplicado por 4. Aqui vai ficar menos 4, aqui 8 e aqui menos 4. Menos 8H menos 4H ao quadrado. Aqui simplesmente 4A mais 4H. O 5 eu repito. E aqui eu vou tirar todos os membros com sinal trocado por causa do menos no início da equação, fora do parênteses. Tudo isso dividido por H. Olhando a equação, nós percebemos que alguns termos podem ser cancelados. No caso, o A ao cubo, o 5, o 4A e o 4A ao quadrado. Agora vamos repetir a equação com os termos que sobraram. 3A ao quadrado, H, 3A, H ao quadrado, H ao cubo, menos 8AH, menos 4H ao quadrado, mais 4H, e apenas isso. Tudo isso sobre H. Observando a equação, nós vemos que tem um termo que repete por toda a equação, então nós podemos colocar ele em evidência. No caso, é o H. Fazendo isso, nós temos 3A ao quadrado, 3AH, H ao quadrado, menos 8A, menos 4H e mais 4. Isso dividido por H, e agora nós podemos cancelar os termos. H, sobrando apenas aquilo. E aqui eu já vou fazer a substituição de H, onde pode ser substituído. Com isso nós temos 3A ao quadrado, mais 3A vezes 0, 0 ao quadrado, menos 8A, menos 4 vezes 0, mais 4. E assim, esse termo vai para 0, aqui também, e aqui também. Nós temos então que o limite é igual a derivada dessa função é igual a 3A ao quadrado, menos 8A, mais 4. Agora que encontramos a derivada, nós vamos calcular a tangente usando a fórmula da tangente, para encontrar a tangente no gráfico. Com isso, nós temos esta fórmula que nós vamos substituir aqui, a derivada dela. E aqui eu posso escolher qualquer ponto da reta, eu vou escolher no ponto 2. Substituindo o 2 então na equação, nós temos menos 8
menos 8. Aqui 4, 16. Menos com menos dá mais, então fica 16 positivo. 2 vezes 4 dá 8, como fica negativo por causa do sinal. E aqui menos 5. Aqui nós vamos ter 4, 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. 2 vezes 8, 16, mais 4. Bem, aqui isso vai dar 16, então vai cancelar com esse e vai sobrar apenas o 5. O 5 eu já vou passar para o outro lado com o sinal trocado. Aqui nós vamos ter 12x menos 16x mais 4x menos 24 mais 32 e menos 8, com o 5 vindo positivo. Aqui da mesma forma, isso aqui vai dar 16, então vai cancelar esses termos. E aqui vai dar menos 32, com mais 32 que também vai cancelar. Então, ou seja, y é igual a 5. Isso significa que no ponto 2, a nossa reta tangente vai ser exatamente aqui no ponto 5, tendo esse formato de horizontal. Nós também poderíamos encontrar outros pontos aqui da nossa tangente, que vai tocar diversos pontos aqui. E esse é o comportamento da reta tangente. Bem, e assim fica o gráfico da nossa função, com a tangente tocando em qualquer ponto nesse intervalo. E essa é a derivada da função. Assim nós encerramos o nosso trabalho. Muito obrigado.